Se você vai realizar a sua primeira impressão 3D e não sabe como calibrar a sua impressora, fica nesse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes que você vai precisar saber para que você consiga realizar isso da melhor forma possível. Mas antes, eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e também ativar o sininho para que vocês sempre sejam notificados dos novos vídeos que a gente tenha. E aqui sempre vai ter vídeos sobre imaginologia, odontologia digital e tecnologia voltada para a área de odontologia. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês como que a gente vai realizar esse processo. Então normalmente os parâmetros de configuração da impressora eles vão ser fornecidos pela empresa da resina que você trabalha. Aqui na Lloyd nós trabalhamos, por exemplo, com as resinas da MakerTech. E aí a gente sempre vai no site dessa empresa para pegar os parâmetros iniciais, para a gente dar início à nossa calibração. Então aqui no site deles, na página inicial, é só digitar no Google e acessar o site da MakerTech, a gente já tem aqui a aba de parâmetros de impressão, que é onde a gente vai conseguir todas as informações para que a gente realize a configuração do software de fatiamento para dar continuidade à nossa impressão. Além disso, a MakerTech também disponibiliza um calibrador, né, que vai possibilitar que a gente realize a calibração, que a gente confira se os parâmetros estão adequados. E para a gente visualizar esses parâmetros, a gente acessa aqui essa aba de parâmetros e seleciona a impressora que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu posso procurar todas as impressoras disponíveis praticamente do mercado. Pode ser que não tenha alguma, mas aí você entra em contato com a equipe da MakerTech e eles já ajudam você a fazer essa calibração inicial e ajustar cada vez mais todos esses parâmetros. Mas, né, digamos aqui, eu quero fazer a instalação, por exemplo, numa Iligo Mars 4 Ultra 9K. Então eu seleciono aqui a impressora e ele vai me dar todas as resinas que essa empresa trabalha, que essa empresa fabrica. Então, por exemplo, vou fazer uma impressão de um guia utilizando a resina BioGuide. Então eu venho aqui, seleciono a resina que eu quero trabalhar. Então aqui ele já fala, para o software Sheet2Box você vai utilizar essas configurações que você vai colocar lá nos parâmetros. Por exemplo, quando a gente seleciona outra resina, por exemplo, então a gente vem aqui e seleciona outra impressora, por exemplo, uma Anycubic, e seleciona a resina, ele vai dar também a opção do software, muitas vezes da impressora que você vai trabalhar. Então aqui, da Photon 4, ele não apareceu essa informação, mas da Photon Mono 2, ele pode acabar aparecendo aqui a informação também do software do Photon Workshop, que é o software da Anycubic. Mas, né, não tem diferença, todos os parâmetros aqui são os mesmos, a altura de camada, camada de base, aqui vai estar como bottom exposure time, no caso aqui a camada de base, a quantidade de camada, então aqui bottom layers, vai ter outro, o tempo de exposição, 4 segundos. Aí aqui também o tempo de exposição da base, que daí seria o bottom exposure time, que seria aqui então de 25 segundos. Então ele vai trazer para ambos os softwares, é só a nomenclatura que vai mudar. Mas nesse caso a gente vai utilizar o software Sheet2Box hoje para fazer a demonstração. E aí no software Sheet2Box fica um pouquinho mais fácil da gente fazer essa configuração e padronizar, porque ele vai funcionar para várias impressoras. Ele não é um software prioritário de uma determinada marca, ele funciona para todas as marcas praticamente, e o Photon Workshop ele vai funcionar só para as impressoras que são da Anycubic. Então a gente vai utilizar, por exemplo, esses parâmetros. Mas como a gente tinha conversado, nós vamos então trabalhar aqui com a impressora, por exemplo, essa Iligo Mars 4, e vamos cadastrar aqui a resina, a BioGuide. Então aqui a gente vai ter a cor da resina e vai ter aqui a configuração que a gente vai lançar lá no software. Então aqui, fora isso, né, a gente tem também a opção de clicar aqui para baixar o calibrador. Ou você pode vir aqui também no site e clicar em calibrador. E aí, feito isso, ele vai abrir essa outra página, você clica aqui e aí você já pode fazer o download do seu calibrador. Então aqui já fiz o download dele, já vamos poder utilizar. E aí
a gente vai agora configurar os parâmetros de impressão da resina, a BioGuide, que seria a resina de guia cirúrgico, no software Chitubox, com essas configurações. Então agora a gente abre aqui o Chitubox e faz então essa configuração. Então nesse software a gente pode vir aqui e selecionar as impressoras, caso você já tenha cadastrado, mas você pode vir aqui nesse símbolo de mais e adicionar uma impressora que você vai utilizar. Então, por exemplo, nós vamos cadastrar aquela Eligo Mars 4 Ultra. Seria essa impressora aqui. Então, veja que ele tem cadastrado todas as impressoras dessa marca. Aqui, por exemplo, a gente tem as impressoras da Creality, tem as Harlot e tudo mais. Também vai ter aqui a Anycubic, as mais novas da Anycubic vai ter aqui também, e até algumas mais antiguinhas, como, por exemplo, a Mono. Também a gente tem disponível a Photon Mono, e não é a Photon Mono 4K, a Photon Mono mais antiga mesmo. Mas aqui a gente vai cadastrar a Eligo Mars 4 Ultra, clica em próximo, e aí aqui vai ter todos os parâmetros. Caso não tenha a impressora que você vai utilizar, você pode pegar todos esses parâmetros no manual de instrução da sua impressora e cadastrar manualmente. Então, você pode fazer tudo isso manual para uma impressora que não tenha no software. Por isso que esse software ele é muito versátil. E aí você vai clicar para aplicar o projeto. E agora aqui a gente tem selecionado já a nossa Eligo Mars 4 Ultra. E se você ver, tem aqui já a plataforma de impressão dessa impressora. Então a gente já consegue configurar como que vai ficar o modelo aqui dentro. E aí, além disso, a gente precisa agora configurar a resina que a gente vai trabalhar. Então aqui eu vou clicar para adicionar mais uma resina. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou vir aqui no lápis, vou apagar e vou colocar aqui, por exemplo, MakerTech BioGuide, que é o que eu vou trabalhar aqui de resina. Então a gente vai configurar para a resina de guia cirúrgico. E o nome da resina, né, é a Prisma BioGuide da MakerTech. A cor dessa resina não tem obrigação da gente colocar, mas ela tem uma cor mais âmbar, mais amarelada, né? Então a gente pode selecionar aqui uma cor que algumas impressoras ele mostra no visor da impressora já a cor da resina. E aí agora aqui que a gente vai configurar aquelas informações que tinha ali no site da empresa. Então eu vou minimizar e vamos pegar aqui todas essas informações. Então, ó, a altura de camada 0,05. Então a altura de camada 0,05. Camadas de base. Então, as camadas de base, ele pede para a gente colocar 8. Então, a gente modifica aqui e coloca 8. Além disso, tempo de exposição. Tempo de exposição, a gente vai pôr 1,7 segundos. Então, aqui, 1,7. E aqui, o tempo de exposição de base, a gente vai colocar 45 segundos. Perfeito. Então, agora a gente já fez essa configuração e, além disso, agora a gente pode clicar tanto para salvar, e daí ele vai salvar essa configuração, aí cada vez que a gente for trabalhar é só clicar no nome da resina, ele já vai certinho, e a gente pode colocar aqui para ele aplicar já o projeto. Então veja, ó, a gente está aqui selecionado a Eligo Mars 4 Ultra e a resina da MakerTech. E aqui tem todas as resinas que já foram cadastradas. Então aqui tem 3 resinas que já tinha previamente e aqui tem mais a que a gente cadastrou. Então fica fácil. Por exemplo, eu vou utilizar a Eligo Saturn, que tem uma plataforma muito maior. Eu vou utilizar a resina da Anycubic. Então aqui aparece já tudo certinho. Por exemplo, eu vou utilizar agora a impressora Anycubic Photon. Eu vou utilizar a resina de provisórios. Então eu tenho aqui, né, eu coloco sempre MKT de MakerTech para eu saber que é a resina deles. E aqui a resina de provisórios. E no caso aqui eu vou selecionar a Eligo Mars, que é a que a gente vai fazer a nossa impressão. E vou colocar aqui, então, a resina da MakerTech. Então agora a gente já fez a configuração do software para calibração.
O próximo passo agora vai ser a gente realizar, então, a importação do modelo 3D para que a gente faça uma impressão, para que a gente consiga avaliar se essa impressora está calibrada ou não. Então aqui eu vou trazer para dentro do software, vou pegar o arquivo que a gente fez o download, vou clicar, segurar e arrastar aqui para dentro da bandeja. Então assim, pessoal, eu gosto sempre de fazer uma primeira impressão utilizando esse modelo, assim, totalmente direto na bandeja, como também eu gosto de realizar essa impressão colocando suportes. Então a gente vem aqui em suporte, suporte automático, e pode pedir para ele aplicar os suportes automáticos ali para a gente fazer essa impressão. Por que eu gosto de fazer com o suporte e sem o suporte? Porque muitas vezes a gente pode trabalhar com a impressão, na verdade muitas vezes não, na maioria das vezes a gente vai trabalhar com a impressão utilizando o suporte no nosso guia, no nosso modelo, e aí se a gente não calibrar utilizando o suporte, pode também não trazer uma calibração tão efetiva. Então eu gosto de imprimir tanto com o suporte quanto sem o suporte. E depois de colocado esse suporte, a gente vem aqui em exportar, fatiar, e vai vir aqui em corte e salve. Aí ele vai fazer todo o fatiamento, vai carregar, e aí você pode salvar na pasta, numa pasta qualquer do seu computador. Vai colocar aqui calibrador. E vai deixar no formato de arquivo que a impressora vai trabalhar. Então aqui a gente já fez toda essa configuração e aqui ele já abriu o nosso calibrador para colocar na impressora. E aí você vai colocar para imprimir e a gente vai obter então um modelo impresso. E esse modelo impresso, ele vai vir dessa forma. Então esse modelo impresso é um bloquinho ali hexagonal que ele vai conter 5 aberturas. E essas 5 aberturas, elas vão ter uma numeraçãozinha ali dentro. Então vai ter o número 1, número 2, 3, 4 e 5. E aí, pessoal, tem uma regrinha que a própria MakerTech já estipulou para a gente para realizar essa configuração. Então, toda essa informação que eu vou passar para vocês, eu peguei lá no site da própria empresa. Então, agora, quando você for testar, esse calibrador vem um pininho, e aí esse pininho ele deve entrar dentro dessa abertura que tem ali do guia. Do calibrador. E aí, quando você colocar, e digamos que ele entrou tranquilamente, muito fácil, no número 1, então você vai precisar aumentar 1 segundo o tempo de exposição. Se você colocar, digamos, e ele entrar tranquilamente no número 2, então você vai aumentar 0,5 segundos o tempo de exposição. E, caso entre no número 3, significa que a tua impressora está perfeita, está calibrada, pode continuar imprimindo dessa forma. Então a gente sempre vai tentar chegar na entrada do pininho no calibrador no número 3. Porém, caso não entre no 3, entre no 4, aí a gente vai ter que diminuir meio segundo. E se a gente colocar e ele entrar no número 5, vai ter que diminuir 1 segundo do tempo de exposição. Então a gente precisa fazer isso para que consiga ter ali uma calibração cada vez mais precisa, que essa calibração traga uma acurácia e uma precisão muito maior para o seu guia, para o trabalho que você está realizando. Então aqui no caso, pessoal, eu vou voltar para a tela do computador, e se a gente olhar aqui então, digamos que a gente fez a nossa calibração, e durante essa calibração, ele tem entrado no número 5. Então a gente vai precisar vir aqui e alterar na resina, Então seleciona a resina que você vai trabalhar, vem nesses 3 pontinhos e vem em editar. E aí você volta aqui e o tempo de exposição teria que reduzir, digamos, em 1 segundo. É que aqui está um tempo de exposição muito pequeno, mas digamos que o tempo de exposição que a gente teria que colocar fosse, digamos, de 5 segundos. Vai ter que diminuir 1 segundo, então você vai diminuir para 4.
Por exemplo, que nem essa impressora, o tempo de impressão dela é muito baixo, né? O tempo de cada uma das camadas é 1,7 segundos. Então, provavelmente, quando você for colocar, ele vai entrar no 3, no 4, né? Porque a MakerTech já fez vários testes para chegar na precisão maior possível. Mas nesse caso, digamos que ele entrou no 4, então você vai reduzir 0,5 segundos. Então você vai colocar aqui 1,2. Né? Ah, ele entrou no 2, então vai ter que aumentar do 1,7, vai ter que aumentar mais 5 segundos. E aí, por diante. E aí, depois que você fez toda essa calibração, fez toda essa alteração, você pode clicar aqui, vir em exportar, fatiar, e corte e salve. Porque aí você consegue, né, realizar toda a calibração. Daí você coloca aqui, ó, calibrador 2, ou você pode colocar, por exemplo, alguma informação que você saiba que foi colocado. Por exemplo, adicionado 0,5 ou reduzido 0,5 e clica para salvar. E aí clica para abrir a pasta e depois você copia isso para o pendrive da impressora e aí vai para a realização da sua impressão 3D. E assim, pessoal, de certa forma é muito prático para você realizar essa calibração e ficou muito fácil de entender com esse calibrador. Então é só lembrar lá sempre de aumentar ou diminuir ali 0,5 segundos ou 1 segundo para que fique um pouquinho mais tranquilo essa sua calibração da impressora. E lembrar que sempre você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque essa calibração ela pode variar de acordo com a temperatura, pode variar se essa resina já faz mais tempo que foi aberta. Então sempre é importante realizar essa calibração para você ter certeza que a sua impressão está extremamente calibrada. E além disso, também, pensando em guias cirúrgicos, que a gente vai ter que colocar anilhas e tudo mais, é extremamente importante para que essa anilha entre perfeitamente ali nessa região. Porque senão, se ela contrair demais a impressão 3D, aí pode ser que essa impressão, a anilha não entre na impressão, e aí você tenha problemas numa cirurgia guiada, por exemplo. E aí não seria interessante que as coisas acontecessem dessa forma. Então, por isso, a gente sempre precisa fazer essa calibração. Espero que vocês tenham entendido como que ela é feita, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem sugestões para próximos vídeos, deixe nos comentários que a gente pode ver a viabilidade de realizar essas outras explicações. Se, né, nesse caso desse vídeo, você não entendeu como que realiza a instalação, por exemplo, do Chitubox, aí você pode também deixar nos comentários que a gente pode gravar um vídeo de como que instala e faz as configurações iniciais. E se você quer entender um pouquinho mais também sobre suporte, sobre outras calibrações que a gente tem que fazer na impressora, também deixe nos comentários, que aí conforme for passando o tempo, a gente vai conseguindo realizar novos vídeos para explicar isso para vocês. E espero que todos estejam bem e até a próxima!